Glória a Deus, graça e paz a todos. Ainda de pé, quem trouxe a sua palavra, abra lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quem for achando, vai dando um amém. Amém, tá rápida? Glória a Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1. Vamos falar sobre uma bem-aventurança. Olha que coisa maravilhosa. Obrigado. Vamos lá. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou e ensinou-lhes, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Até aí. Pode se assentar. Semana passada nós falamos sobre o versículo 3. Os pobres de espírito. E eu queria só dar uma repassada rápida no assunto, porque é um assunto só. É um capítulo só, é um sermão só, é um diálogo que Jesus estava tendo ali com aquelas pessoas, um ensinamento. Então, cada bem-aventurança está ligada diretamente uma na outra. Não são coisas fora, não são coisas distintas. Elas estão ali juntas e agrupadas. E os pobres de espírito, foi tão fantástico domingo passado, né? Porque como eu disse semana passada, era um assunto que eu já faz tempo que eu estou ensaiando para estudar um pouquinho mais, me aprofundar um pouquinho mais, mas a correria do dia a dia às vezes não permite. E aí Deus me levou e eu comecei por pobre de espírito, que sempre foi um versículo que eu falava assim, eu não consigo entender muito bem o que significa essa expressão pobre de espírito. Sabe quando você olha e fala, não consigo entender muito bem, tem alguma coisa por trás disso ainda, muito mais profunda que eu não consigo ver. E aí eu fui atrás da informação, fui buscar informação, fui orar, e foi algo assim, revelador. O pobre, vamos pensar assim, bem-aventurados, que significa? Feliz. Mas não só feliz, é aquele feliz abençoado por Deus. É aquela felicidade plena, que só Deus pode dar. Então vamos lá. Os felizes são os pobres de espírito. O que é pobre de espírito? No grego existiam duas palavras para pobre. Uma é o pobre que tem, às vezes, uma casa, um carro, tem comida, tem roupa, mas tem pouco dinheiro. Certo? E existe o outro pobre, o pobre que não tem nada. Vamos dizer assim, é o mendigo. Ele não tem nada, gente. Ele tem a roupa do corpo, um cobertor que às vezes ele tem, que ele guarda, e acabou. Se não é alguém dar alguma coisa para ele, ele nem come. Se não é alguém dar uma roupa nova para ele, é perigoso a roupa dele se desfazer. Esse é o pobre que não tem nada. E aqui, quando Jesus está falando, quando Mateus escreveu, ele usou esse termo, o miserável. Olha só como vai ficando complicado, né? Feliz é o miserável de espírito. Foi complicando, né? Olha que interessante. Na verdade, esse termo é uma verdade espiritual, não é uma verdade financeira. Ele está dizendo assim, feliz é aquele que entende que nós não temos nada e não somos nada sem Deus. Quando nós entendemos isso, que nós não somos nada e nós não temos nada sem Deus, nosso é o reino dos céus. Porque tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele e não nosso. Quando a gente se esvaziar de todo o nosso eu posso, eu consigo, eu tenho, eu sou isso. Quando a gente estiver vazio de todas essas coisas, aí nós estaremos preparados para ser cheios da presença do Senhor.
E quando estivermos cheios da presença do Senhor, nosso é o reino dos céus. Veja que ele não fala assim, e será o reino dos céus, ou já foi o reino dos céus. Olha só, vou até ler. Porque deles é o reino dos céus. É uma afirmação. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, para que Deus nos preencha, nosso é o reino dos céus. Olha que coisa maravilhosa. E por que Jesus colocou isso em primeiro lugar? Porque sem isso, o resto não faz o menor sentido. Se você não se esvaziar e não estiver cheio, o resto das bem-aventuranças não significa nada, vão ser só palavras. Mas quando você estiver cheio, olha que bacana, bem-aventurado os que choram. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Quando, de novo, vamos lá para o original, porque fica mais bacana de entender. Nessa palavra choro, não era qualquer choro. É aquele choro de pranto. É aquele choro desesperado, aquele choro que vem do fundo da alma. Vou dar um exemplo. Aquele choro quando Jacó recebeu a túnica de José, toda espedaçada. E ali ele achou que o filho tinha sido comido por um animal. Aquele choro de luto de um pai que perdeu um filho. Você consegue imaginar a grandeza desse choro e dessa tristeza? É desse choro, é desse padrão de choro que nós vamos conversar hoje. Porque é isso que o texto está querendo dizer. É aquele choro profundo, não é aquela famosa lágrima de crocodilo, né? Não é aquela lágrimazinha que vai no cantinho do olho aqui, que mal escorre. Não é uma emoção de você ver uma coisa, nossa, que coisa bonita, né? Fiquei emocionado. Não é isso. É aquele choro que te rasga no meio. É aquele choro que você, quando você chora, às vezes você está tão triste, você quer que o mundo pare. Mas o mundo não para por causa do seu sofrimento. Jesus pode até parar tudo. Vou ajudar o meu servo, mas o mundo não para. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando, do desespero. Então é disso que nós vamos falar, desse tipo de choro. E o engraçado é que esse texto, ele é um paradoxo, né? Porque assim, felizes são os infelizes. Olha que coisa estranha. Não é isso, felizes são os infelizes. Que coisa de maluco. Só Jesus para falar umas coisas dessas para a gente, né? É uma coisa maravilhosa. Felizes são os infelizes. Mas a gente tem que pensar em algumas coisas interessantes, né? O texto afirma: felizes são os que choram. Mas nem todos que choram são felizes. E muito menos consolados. Não são todos. Isso é para um grupo de pessoas que ele está querendo dizer aqui. Não estou querendo selecionar, fazer panelinha, não é nada disso não. Deus não faz acepção de pessoas, mas vocês vão entender no final quem são essas pessoas que quando choram são consoladas. E é interessante isso, porque às vezes nós choramos por motivos diversos. Choramos porque perdemos alguém, choramos porque perdemos alguma coisa, choramos porque estamos sentindo algum tipo de dor, choramos por diversos motivos. E boa parte deles, você pode ter certeza, boa parte deles são motivos carnais. São coisas, às vezes, mundanas. A maioria das vezes, perdi alguma coisa de valor. Você chora nem que se for de raiva, você perdeu aquilo. Às vezes você perdeu um ente querido. Não vou entrar no mérito porque é muito triste. Mas se ele estiver em Cristo, gente,
Ele está lá com o Pai. Deixemos de ser egoístas, né? Por favor. É triste, mas ele já está lá no céu com Jesus. Quem ficou? E nós choramos às vezes por coisas, muitas vezes, carnais. Mas de novo eu te digo, assim como o pobre de espírito não era sobre dinheiro, e sim verdades espirituais, esse texto também se refere a verdades espirituais, e não a choro carnal. Vamos ver outra pessoa também que, digamos que chorou amargamente na Bíblia? Olha, esse é forte. Segura na cadeira aí, que essa dói. Essa doeu em mim e vai doer em todo mundo também, eu tenho certeza. Judas chorou quando traiu Jesus. Você pode ter certeza, que se alguém foi capaz de tirar a própria vida por causa de uma atitude, ele deve ter chorado. Lágrimas devem ter corrido no rosto dele, pela situação em que ele se encontra, que ele se encontrava. Mas olha que interessante quando a gente olha o que Judas fez. Judas traiu Jesus. Ok. Até aí todo mundo sabe. Mas se a gente parar para pensar, depois da traição, Judas fez algumas coisas interessantes. Ele reconheceu o erro dele. Reconheceu. Primeiro porque ele devolveu as moedas. Então, se ele devolveu, ele reconheceu. Ele ainda afirmou: esse homem não merece o que vai acontecer com ele. Ele confessou. Ele confessou o erro dele. E foi essa parte que doeu em mim. Ele fez muito mais do que nós fazemos quando nós erramos. É ou não é verdade? Não fez? Às vezes a gente erra, peca, a gente não confessa, a gente não chora, a gente não se arrepende pelo nosso pecado. E vida que segue. Empurra com a barriga, chuta para baixo do tapete. O problema de Judas foi outro, remorso. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. O que eu quero dizer é, o Judas fez mais do que muita gente faz hoje, quando peca. Quando eu me deparei com isso, eu quase tomei um susto. Quase caí da cadeira. E eu falei, é verdade. Quantas vezes a gente entra no automático das nossas orações: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, nossa, eu fiz isso, não devia ter feito, meu Deus. Mas assim, sabe, no piloto automático, naquela oração automática: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, perdoa tudo que eu fiz hoje de errado, não sei o quê. E Senhor, me ajuda a pagar minhas contas, me ajuda isso, me ajuda. Né? Você faz só um pedidinho ali de desculpa, né? Perdão, Senhor, os meus pecados, já começa a lista de pedidos, né? Frente, verso, folha 2, folha 3, frente, verso, e assim continua, naquele tipo de oração que a gente faz. Não rola nenhuma lágrima no cantinho dos olhos pelo pecado cometido naquele dia. Interessante isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o choro aqui é o choro pelo pecado. É o arrependimento pelo pecado cometido. Felizes são os que se arrependem em choro, pois esses serão consolados. Entenderam porque eu disse que é um grupo seleto? Porque isso está muito raro de ver hoje em dia. Mas muito raro de ver hoje em dia. Porque a gente vive na geração do nada a ver, você não tem nada a ver não. Não é verdade? Hoje o casal namora e já está dormindo junto. Nada a ver isso aí não, você não tem nada a ver com não, isso é coisa antiga. A Bíblia está desatualizada.
Beber um pouquinho ali, vou sentar ali no bar, tomar uma cerveja ali, junto com os pingaiados ali também. Isso não tem nada a ver, não. Imagina. Não se assente à roda dos escarnecedores. E diversas outras coisas. Tipo de palavreado. E tantas outras coisas que a gente podia enumerar aqui. E no final a nossa geração diz assim, não tem nada a ver isso aí não. Vai nessa que não tem nada a ver. O nada a ver está levando muita gente para o inferno. O nada a ver está levando crentes para o inferno. Porque está esquentando o banco de igreja, mas não vive o Evangelho, não vive o que Cristo deixou escrito. Isso é triste demais. O choro pelo pecado é um choro porque você perdeu muitas vezes a pureza que o servo de Deus tem que ter. Todas as vezes que nós pecamos, isso é um ato de hostilidade a Deus. Vocês sabem o que significa pecado? Se eu pudesse definir pecado, definição do dicionário bíblico de pecado: errar o alvo. Errar o alvo, ou seja, você tem um alvo, você tem que acertar dentro do alvo, no meio, você vai lá e erra. O que significa isso? Que Deus deu uma direção, um caminho, coisas que nós deveríamos seguir, e quando nós pecamos significa o quê? Que nós erramos, que a gente não conseguiu seguir o que foi deixado para a gente seguir. Então, todo pecado é um ato de hostilidade a Deus. Quando nós pecamos, nós estamos sendo hostis com Deus. Alguém gosta de que outra pessoa seja hostil com você? Te trate com indiferença, com desprezo, né? Tipo, alguém gosta? Todo pecado é um ato de ingratidão a Deus. Sim, quando nós pecamos, nós estamos sendo ingratos com a graça que nos alcançou. Mas Henry, quer dizer então que eu tenho que ser perfeito e não preciso mais pecar? Como eu faço isso? O problema, irmãos, deixa eu terminar a frase antes de vocês me julgarem. O problema não é o pecado, o problema é a prática do pecado. Porque pecar, todos vamos pecar, e somos pecadores, e nós vamos errar até o último suspiro da nossa vida, a gente vai estar errando. O problema é a prática do pecado. Vou exemplificar porque fica mais fácil. Talvez já tenha explicado isso aqui, mas vale a pena de novo. Vamos imaginar que eu estou ali dirigindo e ali uma pessoa distraída me fechou e bateu no meu carro. E ali, sem pensar, eu despejo algo da minha boca do qual não deveria despejar ali naquele momento. Coisas do dia a dia, todo mundo pode passar. Presta atenção, às vezes eu posso ter proferido uma palavra de baixo calão, do qual não deveria. Mas isso não faz parte da minha vida, isso foi uma exceção, isso nunca acontece. É pecado? Sim, é pecado. Mas foi algo eventual. E se você tem o Espírito Santo, você pode ter certeza que na hora o Espírito Santo... presta atenção no que você está falando aí. E o arrependimento bate. Foi uma coisa que aconteceu. Diferente de eu estar dirigindo e cada esquina alguém vem e toda hora xingando. Entenderam o que é pecar e a prática do pecado? A prática do pecado é falta de arrependimento, é falta de Deus na vida. Porque pecar, a gente nunca vai deixar de pecar. Então a prática do pecado é uma hostilidade a Deus. A prática do pecado é uma baita de uma falta
de gratidão às coisas de Deus pela sua vida, pela graça que te salvou, pelo Jesus Cristo que veio e morreu no nosso lugar na cruz. É muito sério isso que a gente está falando aqui. É interessante que o que nós precisamos entender, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, não precisa responder, tá? Você já se escandalizou com você mesmo, com alguma coisa que você cometeu? Tipo assim, não acredito que eu falei isso, que eu fiz isso. Você faz algo e de repente você se escandaliza com você mesmo? Não estou falando nada fora do normal não, gente. Nada absurdo. Nós precisamos ter o choro do arrependimento. Você quer ver um choro de arrependimento também daqueles doído? Biblicamente. A mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas e secou com seus próprios cabelos. Vou falar uma coisa para você, para lavar um pé com lágrima, gente, haja lágrima. Não é uma lagrimazinha no canto do olho não, que você vai molhar o pé de ninguém. Aquilo ali foi um choro doído, um choro de arrependimento, um choro de uma pessoa que estava querendo abandonar a vida antiga e olhou para o único que pode salvar, para o único que podia tirar ela daquela vida, para o único que poderia dar um novo caminho para que ela pudesse seguir. E quando ela enxergou essa grande oportunidade, ela chorou, porque a vida dela para trás, não cabe nem a gente comentar. Ela chorou, arrependida de tudo que ela já tinha passado e feito. E ali a nova oportunidade, porque ela olhou para o Salvador, porque ela olhou para o único caminho. Se você nunca passou por isso que eu vou contar agora, ore a Deus para que você passe. Talvez você já tenha tido uma oportunidade em algum momento da sua caminhada cristã. Um belo culto, você está lá assistindo, louvor, palavra, dízimo e oferta. E aí no meio da pregação você nem sabe por quê, mas de repente você começa a chorar. Ou nem é na pregação, às vezes no final o pregador veio, fez um apelo, vem aqui na frente se você quer receber uma oração, e de repente você começa a chorar, e chorar. Por que você está chorando? Não sei, eu sei que eu estou chorando, eu estou sentindo de chorar, e chora, e chora, e chora. E naquele momento você começa a entender que a graça te alcançou, que Jesus te alcançou, que algo mudou, que alguma coisa aconteceu na sua vida naquele momento. Se você não passou por isso ainda, comece a orar, peça para você passar, porque é um divisor de águas na vida de todo cristão. Um divisor de águas. Eu lembro do meu até hoje, o dia que isso aconteceu. Foi em 2015 isso. Eu lembro até hoje. Um choro que você não explica de onde vem. Ele só sai. E parece que daquele momento em diante você é outra pessoa. É algo maravilhoso. Maravilhoso quando nós passamos por isso. Esse é o choro daquela mulher que enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Eu tenho certeza que ela não sabia nem de onde estava vindo o choro, mas estava ali chorando aos pés de Jesus. O pecado é algo tão terrível na nossa vida. Talvez você já tenha sentido essa situação. Presta atenção. Você está ali com a sua vida em ordem com Jesus. Está com a vida em ordem. Tentando fazer tudo certo, indo no culto, orando, uma vida de devocional. Você sente a presença do Senhor com você. E de repente você dá uma escorregada. Falou o que não devia, fez o que não devia, pensou o que não devia. Aconteceu algo e você cometeu um pecado. Não parece que a presença de Deus vai embora na hora? Desaparece. Você se sente o
o último da fila, o órfão abandonado. Já aconteceu com você? Eu tenho certeza que já. Ah, mas eu não lembro. Comece a prestar atenção para você ver se você não vai começar a reparar como isso acontece. E ali você se arrepende naquele momento. Pisei na bola. E ali você pede perdão ao Senhor. E parece que a presença volta. Parece que foi uma chavinha que desligou. E ligou de novo. Deus não foi para longe, até porque Ele está em todos os lugares. É a sua capacidade de sentir Ele. Não é que Ele está longe. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não tem comunhão com o erro. Não tem, gente. São as nossas atitudes que vão dizer o quanto de Deus a gente vai sentir a presença dele ou não. Não é Ele. Ele não vai ser mais ou menos. Ele não vai dar mais ou dar menos. Ele é Ele, pronto e acabou. É o quanto nós vamos nos entregar a Ele. É o quanto nós vamos dispor do nosso tempo, do nosso intelecto e de toda a nossa vida para Ele. É o quanto nós vamos obedecer o que Ele pediu. Entende que essa parte está na nossa mão? Tem coisa que é Ele nos salvou pela graça, Ele veio na cruz, morreu, ressuscitou, e ninguém podia fazer isso no lugar dEle, então Ele tinha que fazer, mas entregar o nosso ser para Ele, nos esvaziarmos para que Ele possa nos encher, é conosco. Ou seja, se eu não for o pobre de espírito, eu não vou conseguir chorar pelo meu pecado, porque eu não vou estar cheio de Deus. Se eu não estiver cheio de Deus, quando o pecado vier, eu nem vou perceber que é pecado. Eu já estou tão duro, tão engessado, tão cascudo, que eu nem vou mais dar ouvidos que é pecado, eu nem vou sentir que aquilo está errado. Isso é fácil de ver. Gente, liga a TV agora, dependendo do canal que você ligar, vai estar lá uns programas nada a ver, passando coisa que não deve. Passa aí num barzinho qualquer, o povo ali fazendo apologia ao pecado, as pessoas batendo palma porque é errado, admirando o que é errado. Não sou quadrado não sou antigo, é a realidade. Deus é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. E Deus, Ele é perfeito. Deus não evolui, Deus não cresce, Deus não melhora, Ele é o que Ele é, perfeito. Então o que era pecado há 5.000 anos atrás continua sendo pecado hoje, vai continuar sendo pecado daqui 5.000 anos ou por toda a eternidade. E não tem conversa, porque em Deus não há sombra de mudança. O que Ele falou que é e acabou. Então está muito mais ligado ao que a gente consegue fazer, a nossa falta de consciência. A nossa falta de consciência muitas vezes do que é o pecado e do que o pecado pode fazer pela nossa vida, nos afasta dessa presença de Deus. A chavinha vai para o off, desliga. Nós temos que ter a consciência que nós devemos viver uma vida o melhor possível, o mais certo possível, melhorando a cada dia. Não é assim, eu vim aqui, aceitei a Jesus e a partir de agora eu sou varão 1000 graus de unção perfeito que não erro. Não é isso. É começar a identificar os erros e começar a cada dia tentando sanar esses problemas e ir crescendo. Pode ser que em algum momento da sua vida você esbarre com problemas de difícil resolução, isso é um fato. Quais são os principais problemas de difícil resolução? São problemas que envolvem terceiros. Aí complicou, porque não é só de você, depende de outro. Se o outro também não quiser, ficou difícil. Então o que você tem que fazer? Joelhinho no chão, para Deus trabalhar na vida da pessoa, para que você também possa resolver esse problema. É necessário. E não ache que Deus vai agir na sua vida de uma vez só. Não é assim também, Deus não faz isso, senão a gente nem aguentaria. É capaz de a gente sucumbir. Você entregou a sua vida para Cristo? Você se esvaziou
de você mesmo para que Ele possa te encher. O próprio Deus começa a ver os problemas na sua vida e fala assim: vamos trabalhar esse aqui primeiro? E ali Ele começa a mexer naquela área da sua vida para tentar ajustar. Quanto mais rápido você se adapta, quanto mais rápido você se amolda ao agir de Deus, mais rápido Ele resolve aquilo. Só que você vai para a fase 2, esse está resolvido, vamos para o segundo. E resolveu o segundo, vamos para o terceiro. E o terceiro é difícil, demorou 10 anos, tudo bem, mas demorou 10 anos, mas resolveu. Ixi, demorou uma vida inteira para resolver o terceiro, tudo bem, mas Jesus está com você a vida inteira, te ajudando a resolver aquele problema, mas vai resolver. Mas para isso a gente tem que ter a consciência do pecado. A consciência de que aquilo que nós estamos fazendo, determinadas coisas, está errado. E se arrepender, eu tenho certeza que quando houver o arrependimento sincero daquilo, duas coisas vão acontecer: você vai chorar por aquilo. E a segunda coisa, você vai começar a se mexer para arrumar aquilo. Porque não há arrependimento verdadeiro do qual você não vá se mexer para tentar arrumar, agilizar e deixar as coisas certas. Isso é um fato. Sabe por que muitas vezes a gente não tem consciência do pecado? Essa também doeu em mim. Nós não temos consciência do pecado porque muitas vezes a gente não está na luz. Vamos imaginar que pecados fossem manchas na minha roupa. E eu entro ali no banheiro e apago a luz. Não vou enxergar nada, gente. Pode estar sujo, pode estar manchado, rasgado, não estou vendo nada. Agora vem bem aqui embaixo do holofote, ó. Se tiver um pontinho de caneta azul aqui, ó, eu vou enxergar. Quem é a luz? Cristo. Quanto mais perto de Cristo, mais eu vou enxergando os defeitos. É inevitável. Se você não está enxergando, de repente você está assim meio longe, está tão perto. Qual é o seu dever? Se joga aos pés de Cristo, corre para a luz, corre para a cruz, corre para Cristo. Porque quando você começar a ver os problemas, você mesmo vai começar a correr atrás para resolver. O que for impossível para você, é possível para Deus e Ele vai fazer. Porque existem pedidos que nós fazemos em oração. A Bíblia diz que a gente às vezes não recebe porque a gente pede mal. Por que a gente pede mal? Porque a gente pede coisas que não é o interesse ou não é a vontade de Deus. Mas se você pedir algo que Deus não quer fazer, Ele não vai fazer e você não vai mudar a opinião de Deus. Agora, se você pedir algo do qual Ele quer fazer, do qual é o plano dEle, gente, é oração respondida, certeza absoluta. E esse tipo de oração, Senhor, ó, Senhor, esse problema aqui, ó, preciso resolver, o Senhor é para já. Vamos resolver isso aí, porque é meu interesse resolver. Vai resolver, você pode ter certeza, porque é algo que Deus quer das nossas vidas. Tem um negócio aqui, mas eu vou falar no final. Gente, é necessário o choro do arrependimento para a nossa vida. O choro de arrependimento é um investimento. É um investimento na sua vida. Porque quando você chora pelo arrependimento, as coisas de Deus começam a se mover ao seu favor. Você já orou assim: Senhor, está tudo parado na minha vida, nada anda na minha vida. Comece a chorar pelos seus pecados para você ver se as coisas não vão andar. Pode não andar para o lugar que você quer, vai andar para o lugar onde Deus quer, mas vai andar. Parado não vai ficar, você pode ter certeza absoluta. As coisas vão andar, as coisas vão acontecer. Eu ouvi uma frase uma vez que encaixou muito bem nisso aqui. Todo mundo sabe o que é a graça? Eu gosto de falar muito da graça. Graça é o favor imerecido que Deus nos deu.
Nós não merecíamos a salvação por Cristo, mas Ele, por amor, veio e nos salvou. Então fomos salvos pela graça. Graça é o favor imerecido. Nós éramos todos pecadores, cegos, todos andando rumo ao abismo no final de uma vida. E a graça nos libertou disso. A graça nos deu a oportunidade de eu olhar para o abismo e falar: vou não, vou para o outro lado, porque eu não quero cair nesse abismo não. A graça foi a melhor coisa que Deus podia nos dar, foi a graça do nosso Senhor Jesus. Vou fazer um comparativo. Segura aí na alça da cadeira. Segura na alça da cadeira. Quando nós pecamos, nós somos pior que Satanás. Porque ele não teve a graça, mas nós temos. Jesus não morreu por Satanás, ele morreu pela nossa vida. Então, quando nós pecamos, nós estamos tendo uma atitude pior que a dele. Eu não quero deixar você desanimado. Eu quero te provocar a mudar de vida. Eu quero te provocar a você ter consciência da gravidade do pecado da nossa vida. E quando você tiver consciência da gravidade, você vai começar a se movimentar para mudar essa história na sua vida, para mudar as coisas, para colocar tudo em ordem. É isso que eu quero. Estou falando coisas fortes aqui, pesadas, que é para vocês não saírem daqui igual vocês entraram mesmo, vocês saírem daqui incomodados, falando assim: não é possível, eu preciso fazer diferente. Essa é a minha intenção. Se você sair daqui bravo comigo hoje, glória a Deus, era isso que eu queria. Provoquei todo mundo a mudar, a ter mudança de vida. Afinal, a gente não está aqui para massagear ego de ninguém. Essa é a grande realidade. A gente está aqui para pregar a palavra. E a palavra não massageia ego de ninguém. Ela fala a verdade. Pronto, e acabou. E para a gente terminar também, já ir para o final, eu queria trazer uma reflexão interessante sobre a vida. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, lá no casamento, certo? É interessante a palavra lá do mestre de cerimônias, quando tomou o vinho que Jesus tinha transformado a água em vinho, e diz assim: todo mundo oferece o melhor vinho no começo. Aí quando o povo já não está mais sentindo gosto, serve qualquer um. Mas vocês deixaram o melhor vinho para o final. É interessante isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Satanás, ao longo da nossa vida, ele quer oferecer logo de cara o melhor vinho. O melhor. Sabe aquele gostinho bom? Aquela isca? Já vou oferecer o melhor porque, vão morder a isca. Então ele vai te mandar coisas que dão prazer, coisas boas aos olhos, coisas que a carne, que maravilha. Sabe os banquetes de Satanás que a gente ouve? Esse é um jargão crentez, né? Os banquetes de Satanás. É o melhor vinho que Satanás está oferecendo primeiro. E ele vem te oferecendo esse melhor vinho, esse banquete ao longo da sua vida inteira. Só que o melhor vinho no início, no final, não presta. Agora, Cristo disse assim: no mundo tereis aflições. No mundo, vocês vão passar por dificuldades. Eu estarei convosco todos os dias. Mas no final, toda lágrima será enxugada.
não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais maldição. É o melhor vinho. Cuidado com os banquetes do mundo, porque no final é choro, mas não é choro de arrependimento não, é choro de remorso, como o de Judas. É choro e ranger de dentes, como diz a palavra do Senhor. Mas estar em Cristo ao longo da sua vida, mesmo com tribulação não é a vida inteira também não, tá, gente? Tem momentos bons, tem momentos de tribulação, e assim o negócio vai andando, como é a vida de todo mundo, do crente também. Mas se você aguentar firme com Jesus, no final Ele enxugará as suas lágrimas e você será consolado. Assim como diz esse versículo que a gente leu: bem-aventurados que choram aqui de arrependimento, porque lá serão consolados. Amém? Glória a Deus. Essa palavra mexeu tanto comigo, tanto, e eu tenho certeza que deve ter mexido com vocês também, porque a palavra do Senhor, ela é para isso mesmo, gente, é para confrontar a nossa vida. E quando a gente acha que a gente é alguma coisa, vem um versículo ali, te dá um tapa na orelha, assim, você fala, Jesus faz isso, só para você ficar esperto, que você está se achando muito. Deus vem ensinar algo novo para a gente. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados, não deixa para amanhã, não deixa para mais à noite, agora é a hora. Agora é a hora de você falar para Deus: Deus, me perdoa. Se der vontade de chorar, chora. Se der vontade de deitar no chão, deita. Se der vontade de ajoelhar, ajoelha. Mas se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros, se arrependa de tudo que você faz de errado. Mas não se arrependa assim, tipo, isso não é nada não. Se arrependa de todo o coração, de todo o seu entendimento, se arrependa com tudo que você tem, para que as coisas comecem a romper, para que as coisas comecem a mudar, para que Deus venha te consolar. Não sou eu, não é a igreja, não é o mundo, é Cristo venha te consolar, porque Ele tem o poder de consolar os tristes, Ele tem poder de mudar a nossa história, só Ele tem poder de tirar o jugo pesado de Satanás e colocar o dele que é leve. Só Ele tem poder de nos levar para o céu, só Ele tem poder para nos curar, só Ele tem poder para fazer todas as coisas que nós precisamos. É só Cristo e mais ninguém. Hoje é dia de você se esvaziar de você mesmo, joga fora tudo que está aí dentro, que você acha que você é competente, que você é bom, que você é isso, que você é aquilo, que tudo é pelo seu braço, pela sua força, pela sua inteligência. Não, é tudo por Jesus, é tudo por Ele, é tudo dEle, é Ele que faz, é Ele que ajuda. O dia que você conseguir fazer isso, você vai experimentar algo do Senhor, tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que talvez você nunca tenha experimentado na sua vida. Sabe o que é? A verdadeira felicidade. Pessoas buscam felicidade em coisas, pessoas, dinheiro, situação e tudo o que você pode imaginar, mas a verdadeira felicidade quem pode dar é Cristo. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Se levante, se coloque de pé, vamos orar. Se você quiser orar aí, ora. Se você quiser vir aqui na frente, vem. Se você quiser ajoelhar, deitar, não sei, mas é o momento de você rasgar o seu coração a Deus. Rasga o seu coração, fecha os olhos,